os monges cervejeiros, a origem da cerveja no Brasil e até a origem do Guinness Book, o livro dos recordes. Hoje vamos conhecer todos os detalhes da cerveja, essa bebida pré-histórica. Sejam bem-vindos ao Inteligência Inútil. Você deve estar se perguntando, como assim pré-histórica? Bom, a gente costuma associar o termo pré-histórico com dinossauros. Isso não está 100% errado. O período pré-histórico, ou seja, antes da história, compreende tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, ou seja, antes da história ser registrada. Essa informaçãozinha extra já valeu o like, né? E de volta à cerveja, os historiadores acreditam que essa descoberta foi feita mais ou menos há 10 mil anos atrás, logo após a invenção do pão. Nessa época, os humanos estavam largando a vida nômade e começavam a plantar e estocar grãos. E certamente os recipientes rudimentares que eles usavam para armazenar esses grãos tiveram algum contato de água da chuva, por exemplo. Assim, a cevada produziu açúcar. E depois, com mais água entrando e enchendo esses recipientes, aqueles grãos ali de dentro começaram a fermentar e gerar CO2 e álcool. Então algum corajoso deve ter visto aquela água de cereal borbulhando e achou que era uma boa ideia beber. E era mesmo. Assim a gente tem a cerveja. E eu falei algum corajoso, mas na verdade cuidar do armazenamento era uma tarefa majoritariamente feminina. Então provavelmente quem descobriu a cerveja foi uma mulher. E na Suméria eles acreditavam inclusive que a mulher tinha alguma espécie de poder místico sobre a fermentação. Tanto que eles tinham uma deusa da cerveja. Falando nos sumérios, vem de lá os primeiros registros arqueológicos de cerveja. Temos placas de pedra com inscrições de pessoas bebendo e oferecendo cerveja aos deuses. E foram os sumérios também que inventaram a escrita. E lá nas suas escritas mais antigas a gente já tem registrado o consumo e a produção da cerveja. Logo os egípcios aprenderam também a fabricar cerveja e rapidamente eles incorporaram isso nos seus rituais e na sua rotina. Tanto que acontecia até de pessoas serem sepultadas junto com cerveja. Você pode ver um pouquinho mais aqui no card no nosso vídeo sobre a construção das pirâmides. Mas a expansão definitiva partiu do Império Romano. Júlio César era um grande admirador de cerveja e a gente atribui a ele a introdução da cerveja entre os ingleses e os gauleses. E dos gauleses, inclusive, que vem o nome cerveja. Eles chamavam de Cervísia em homenagem à deusa da agricultura, Ceres. No século I, a cerveja já era produzida em quase toda a Europa. E quando chegou a Idade Medieval, os monastérios assumiram uma importante tarefa em relação à produção de cerveja. Os monastérios na época serviam como uma espécie de estalagem. Então a cerveja foi uma boa alternativa para vender junto ao vinho. Então os monges aperfeiçoaram as técnicas de fermentação e produziram as primeiras cervejas comerciais. A cervejaria mais antiga em funcionamento é a Weihenstephan, que era originalmente um monastério na Bavária e tem o seu primeiro registro de venda datado do ano 768. E um outro fator determinante nesse momento é que a cerveja era mais segura de se tomar do que a própria água, levando ao seu consumo generalizado. E lá pela metade do século XVIII, a Revolução Industrial trouxe também a mecanização do processo de produção da cerveja. Então, com a produção em massa e novas técnicas de refrigeração e engarrafamento, transformaram a cerveja em um commodity acessível a quase todo mundo. E foi nessa época que surgiram algumas das cervejarias mais famosas do mundo até hoje, como por exemplo a Guinness, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e a Budweiser. E por fim, lá na década de 70, microcervejarias começaram a produzir suas próprias cervejas com sabores únicos e inovadores, e esse movimento deu origem à revolução das cervejas artesanais, que segue até hoje, e a gente vai falar um pouquinho mais na história da cerveja do Brasil. Então, em outubro de 1640, o holandês Maurício de Nassau e o cervejeiro Dirk Dix abriram a primeira fábrica de cerveja das Américas, a La Fontaine, que era aqui no Brasil. Mas por aqui as bebidas populares eram o vinho e a cachaça, porque Portugal proibia que a gente comercializasse com outros países. E existiu até um alvará proibindo a existência de fábricas e manufaturas aqui na colônia. Mas tudo mudou com a chegada da família real. Dom João gostava muito também de uma cerveja
derrubou esse alvará e abriu os portos a todas as nações aliadas. Com isso, a Inglaterra começou a vender sua cerveja e dominou o mercado até 1870, que acabou por influência da imigração alemã. A sua cerveja mais clara, leve, melhor conservada no nosso clima e agradável ao nosso paladar caiu no gosto do brasileiro e seguiu como a preferida no próximo século. E alguns anos depois, no final do século XIX, com os impostos, a importação dos grãos estava ficando muito caro. Então a cevada e o lúpulo passaram a ser substituídos por cereais que são mais comuns por aqui, como o arroz, o milho e o trigo. E isso abriu portas para as pequenas cervejarias começarem a evoluir também. E ali surgiram várias das famosas aqui no Brasil, como a Boêmia, a Brahma e a Antártica. E agora vamos para as curiosidades. A Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo, acontece em outubro em Munique, na Alemanha, mas o objetivo da festa originalmente não era a cerveja. Em 1810, o príncipe Ludwig von Bayer se casou com a princesa Therese. Os dois fizeram uma grande festa em Munique e ofereceram para a população comidas e bebidas típicas do estado da Baviera. A festa fez tanto sucesso que passou a ser repetida ano após ano e hoje ela é mais conhecida pela média de 6 milhões de litros de cerveja que são servidos a cada edição. E o dia de São Patrício, o St. Patrick's Day, é uma festa irlandesa comemorada no dia 17 de março. Essa festa começou como uma festa religiosa em homenagem ao padroeiro do país, que é o São Patrício, mas na década de 90, o governo irlandês resolveu usar essa festa como uma campanha para divulgar a cultura do país. E nessa cultura, a cerveja tem um grande destaque. E ainda falando na Irlanda, o livro dos recordes recebe o nome da cerveja mais famosa da Irlanda, a Guinness. Hugh Beaver era o presidente dessa cervejaria em 1951 e durante uma discussão sobre qual era a ave de caça mais rápida da Europa, ele percebeu que não existia um livro onde ele pudesse consultar essas coisas. Então, ele criou o Guinness Books of Records. E esse tema foi uma sugestão do Ivan Andrade, que é um grande apreciador da arte da cerveja. Valeu, brigadão mesmo pela participação, Ivan. E eu tenho certeza que esse vídeo vai garantir algumas boas horas de conversa com os teus amigos, não vai? Então me agradece com o teu like e aproveita e se inscreve que eu te garanto que tu nunca mais vai ficar sem assunto numa conversa. Valeu, galera. Esse foi o Inteligência Inútil.